Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta hoje com um vídeo bem diferente, tá? Hoje eu trouxe a seguinte pergunta: você sabe quem é a primeira mulher da Assembleia de Deus? Primeira mulher pastora da Assembleia de Deus? Bem, por que estou fazendo essa pergunta? Esta semana eu tive a oportunidade de falar sobre a Assembleia de Deus, né, na universidade. Meu grupo, né, minha equipe, falou sobre o pentecostalismo e a parte que me coube foi falar sobre a Assembleia de Deus. Então eu resolvi falar desse fato que para muitos é super curioso. Muita gente nem sabe ainda que tem mulher pastora na Assembleia de Deus, que é uma igreja centenária, gente, é uma igreja enorme, tem milhões de fiéis. E muita gente de outras denominações já beberam dessa fonte, inclusive eu, né? Eu já fui da Assembleia de Deus e me senti confortável em falar, né, dessa igreja e, sobretudo, honrada, me senti muito honrada em falar dentro de uma academia, que é a Universidade Federal da Paraíba, quem é a primeira pastora do Brasil, né? E também ter a oportunidade de trazer isso para as pessoas. Então, eu trouxe aqui essa imagem, né? Nossa bandeira do Brasil, essas duas mulheres, quem são essas mulheres? E essa à direita, todos vocês já sabem, a direita, né? Mas vamos lá. Essa é a Frida, essa é a Frida Wingren, eu acredito que se fala assim, Wingren. Ela é a esposa de Gunnar Wingren, que foi um dos missionários que vieram para o Brasil e que fundaram a Assembleia de Deus. Essa é a Sarah Berg, que é a esposa do missionário Daniel Berg, os dois missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E essa é a cantora Cassiane, conhecidíssima de todos no Brasil, inclusive por pessoas que são do meio secular, tá? Então, estou trazendo isso porque quem dessas três você acha que é a pessoa que representa, que é reconhecida como a primeira pastora da Assembleia de Deus? Vamos lá. Vou passar aqui para o próximo. Isso mesmo, Cassiane e Jairinho, gente, eles são pastores, muita gente não sabe. Eu também fiquei sabendo recentemente, tem uns 3 anos, antes da pandemia, que eu fiquei sabendo que a Cassiane é pastora, né? Tem mais ou menos 3 anos, no máximo 4 anos. E eu fiquei surpresa que eu não imaginava, né? Então ela foi consagrada pastora junto com seu esposo Jairinho. E eu vou falar um pouquinho mais. Trouxe essas fotos para mostrar, né, nossa Cassiane, né, que representa, está fazendo história, né, história da igreja. Então essa imagem é muito interessante porque todos sabem que desde criança que eles se conhecem e é lindo ver um ministério assim tão forte, né? Eu trouxe um pouco da história, né, da igreja. Esses são os fundadores, como eu já havia falado, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles são suecos, vieram para o Brasil em 1910 e fundaram a igreja em 1911 com as suas respectivas esposas, tá? A Sarah Berg e a Gunnar Wingren. A Gunnar Wingren e a Frida Wingren, que é a esposa do Gunnar Wingren. Eu falo Wingren, mas não sei se lê assim, tá? Então, eles foram soldadores, vieram para cá, que é a família da Frida, que ela teve um papel super importante. Além disso, as esposas, né, dos missionários, dos líderes, pastores, elas têm uma missão muito forte, que elas normalmente
foco no trabalho social, que era o caso delas, trabalho de cuidado com os filhos, zelar pelos órfãos, visita a idosos, doentes. Essas eram atividades que elas faziam, né? E muitas fazem, além de cuidar da casa. Então, Frida, ela é o principal nome dessa história, a mulher que foi super importante, foi apagada da história, mas que agora está havendo uma recuperação esse reconhecimento, né? Um pouco desse reconhecimento. E a Frida, ela era uma pessoa muito, muito inteligente e capacitada, que é ela, né? O marido e os filhos. Então, a Frida, ela era, além de missionária, ela é enfermeira, formada enfermeira, ela era jornalista, compositora, poetisa, articulista, tradutora sueca, esposa e mãe, né? Gente, ela traduzia as músicas do Inário da Suécia, ela trazia essas letras, traduziam para o português, gente. Ela foi muito importante. Ela trabalhou na CPAD, que foi a primeira editora, que inclusive ela existe até hoje. Ela foi super importante, trabalhou como redatora. Ela tem uma importância muito grande nisso, né? Mas infelizmente não foi aceito na época. Não teve aceitação para que ela tivesse um cargo assim, de pastora, de um ministro, alguma coisa à frente. E tiveram muitas discussões a respeito disso. Inclusive, se alguém entrar, se saiu no Google ou no YouTube mesmo, vai encontrar muitas coisas falando a respeito, né? Que, inclusive, você pode encontrar também até reportagens do G1, reportagem da BBC, que traz um pouco da história dela, né? Que ela não foi reconhecida, e hoje tem até um livro falando dela, mas assim, tem sido criticado porque muitos acham que é a CPAD querendo fazer uma espécie de reparação, né, social da história dela, mas é válido e eu acredito que seja importante demais trazer isso, porque ela é o nome principal, ela é realmente a primeira mulher que esteve à frente dos trabalhos, né, aqui no Brasil. Então, tiveram muitas perseguições, algumas inverdades sobre ela, né, ela teve essa importância, mas teve muitas pessoas que eram contra esse projeto e tiveram muitas situações incômodas que não se confirmaram, como por exemplo, foi dito que ela tinha tido um caso com um jovem, então foi bem, na época tentaram amenizar e a situação se agravou, mas tudo indica que foi apenas fofoca, né? Mas não tem uma confirmação. E ela tem muitas coisas sobre ela, né? Que ela queria vir, mesmo depois da morte do marido, ela queria vir para o Brasil. Inclusive, quando ela estava em Portugal, vindo para o Brasil, ela foi internada como louca. Isso é o que falam, umas das histórias que falam sobre ela. Mas merece aprofundar, mas não é o caso agora aprofundar, mas trazer a figura dela como importante em todo esse contexto. Aqui está, como tinha falado, a Sara Berg. Ela não era a favor do Ministério de Mulheres, né? Da mulher ter esse cargo. Inclusive tem uma carta, eu vi em um vídeo que eu vou colocar esse vídeo aí na descrição para quem quiser, onde consta um vídeo do YouTube, onde consta falando de uma carta que o Gunnar Wenger tinha escrito para ela sobre isso, né? O próprio Gunnar falando para ela sobre essa questão da mulher, né, estar à frente, que ele era super a favor, né? Eles foram contra, todos os dois foram contra quando quiseram que mulheres não participassem do ministério, eles foram contra, né? Mas mesmo assim seguiram e apenas
Em 1925 é que foi registrada uma diaconisa no Rio de Janeiro, mas depois não se falou mais sobre a questão das mulheres à frente. Então, a Sara, ela não era a favor dessa posição que a Frida tinha, de estar à frente, de se envolver na obra, né? Da forma como ela se envolvia. Ela achava que não era necessário. E tem essa carta, mas eu não estou com essa carta. Vou deixar o vídeo na descrição para vocês darem uma olhadinha, né? Que é bem legal, de um canal que eu encontrei. Aí eu vou deixar para vocês assistir. Aqui está a Cassiane e o Jairinho recebendo a bênção, a unção. Eles criaram a Assembleia de Deus em Alphaville, pelo que eu pesquisei, né, no blog da Cassiane. O nome da igreja é Adalfa, que é em Alphaville, né, em Barueri, São Paulo. Eles são pastores dessa igreja, Adalfa Church. Vou voltar. Nesse mesmo blog, onde consta essa foto aqui, embaixo tem algumas coisas que as pessoas escreveram, né, alguns comentários. Então, eu trouxe para cá. Márcia Adriana Silva Coimbra falou: amém, glória a Deus, a mulher a serviço do reino de Deus. Grave aí, reino de Deus, que lá na frente eu vou falar disso. A mulher a serviço do reino de Deus ficou muito feliz com a aprovação do bispo e toda a convenção. Ela super aprovou. Então, tem outro, Diocleciano, ele colocou: mas é o fruto e o resultado do trabalho dos missionários, principalmente Gunnar Wingren. Veja que ele aí reconhece, né? E dá para perceber que ele tem um conhecimento da história, tem pelo menos noção da história, ele tem. E uma pessoa anônima respondeu: como bênção? Fora da Bíblia, fora do caminho, pastora, aonde foi que vocês estão, viu? Eu acredito que ele queria dizer assim, onde vocês viram, certamente assim, né? Vocês viram na Bíblia que não foi, ou ao sítio do pica-pau amarelo. Ou seja, tem gente que é a favor e tem gente contra. César Cordeiro escreveu: Madureira não é Assembleia Raiz. Esse discorda, né? E ele fala, inclusive, que a Madureira não é Assembleia Raiz. Mas eu vejo também que é um desconhecimento da história da igreja. É importante que as pessoas que são da Assembleia de Deus busquem o conhecimento da história da igreja, que é muito interessante. E, inclusive, para vocês saberem, quem não sabe, como são. Porque a igreja ela não tem uma unidade central, como a igreja católica, por exemplo, que tem uma figura central que administra todas. Elas são independentes, mas o entendimento delas, elas seguem um entendimento único, embora sejam diferentes. Então, essa imagem não é minha, tá? Nenhuma imagem dessa é minha. Essa imagem é uma que representa Raquel, né, na Bíblia. Porque, como viu nos comentários, tem gente que é contra, o outro disse que... onde viu? Onde foi que viu que mulher pastora, unção? Gente, mas... na Bíblia, Raquel era pastora de ovelhas. Uma vez até foi falado, ela foi pastora, mas não teve a unção para ser pastora, né, a Raquel? Não importa, mas ela era pastora, então esse reconhecimento, esse apagamento das mulheres não é interessante, porque se a própria Bíblia descreveu que havia uma pastora, que é a Raquel, então caberia ter um reconhecimento melhor das mulheres, né? Que elas são pastoras, muitas mulheres esposas de, principalmente esposas, nem todas, mas principalmente esposas de pastores, elas vivem com eles o ministério. As pessoas procuram aconselhamento, as pessoas ligam para eles têm que ministrar a palavra. Gente, é muita coisa que eles estão à frente. Então, falava-lhes, isso falando ali de Raquel, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Isso é Gênesis 29:9. É a passagem que fala dela. A questão do reino de Deus, lembra que eu falei lá do reino de Deus lá na frente? Que a Bíblia sempre fala do reino como o reino de Deus, sempre com comparações com o reino terrestre, né? Porque o que a gente conhece é os reinos da terra.
E nem todos os governos são monarquia. Então é importante a gente ter entendimento, né? O entendimento disso, de como funciona o reino. A gente precisa ter esse entendimento. Então, por isso que eu trouxe aqui a realeza mais conhecida do mundo, né? Embora tenha outros, ainda tenho outros, não é a totalidade dos países, mas aí está a representação. Por que eu trouxe isso? Gente, veja bem, a Bíblia sempre fala, todo mundo viu na coroação do rei, quando a rainha Elizabeth também chegava, tinha as trombetas, vocês verem que na Bíblia, quando ele faz uma analogia, né, sempre a trombeta, analogia, quando o rei chegar, as trombetas vão tocar, ou seja, quando o rei Charles entra ali na igreja, as trombetas tocam antes, com a rainha Elizabeth do mesmo jeito, muitas analogias da Bíblia que a gente vai entender aí. Por exemplo, muita gente critica o fato da Camila ser rainha, né? Mas ela é rainha naturalmente porque ela é esposa do rei. Ela é uma rainha consorte. Então, ela não é uma rainha titular como a rainha Elizabeth. Mas mesmo sendo uma rainha titular, existe essa possibilidade. Do mesmo jeito é como no pastorado. Se tem príncipe, princesa, tem rei, rainha, conde, condessa, pastor, pastora. Então, eu acredito que todas as esposas dos pastores, elas têm um ministério pastoral também. Elas têm isso com elas, né? E por isso que eu trouxe a realeza para mostrar. No caso, a Kate Middleton. Ela tem vários títulos, não só de princesa agora de Gales, mas ela é duquesa, ela é princesa, ela é condessa, porque ele tem vários títulos, baronesa. E se ele fosse pastor, ela também seria pastora. O que eu quero mostrar é isso, né, gente? Que o título, as pessoas questionam como esses comentários que eu coloquei, mas que é uma coisa que era para ser natural para a gente, né? Aqui é a rainha Letícia, rainha consorte. Ela não é a rainha titular, mas ela é a rainha consorte. A filha dela será uma rainha titular quando passar a coroa do pai para a filha dela, a Leonor. Aí será uma rainha titular, como era a rainha Elizabeth. Mas, enquanto isso, ela é a rainha consorte. Aí a rainha Rania da Jordânia. Eu trouxe esses exemplos para mostrar, né? A rainha, que ela é super atuante, a rainha Rania, gente, ela tem, você olhar o Instagram dela, essa mulher não para, é sempre em trabalhos sociais, é sempre fazendo alguma coisa, ajudando as pessoas, entre outros, né? Entre outras como essas que eu mostrei aí. Então, é justo que elas levem, as pessoas têm que entender, do mesmo jeito a pessoa que está com o pastor. E é justo também que elas sejam reconhecidas, não só no caso de quem é pastora, quem é esposa, mas tem pessoas que eu conheço que são pastoras titulares. E é importante isso também, né? Então, por isso que eu trouxe isso. Então, aqui representados os casais históricos, porque, gente, a Cassiane e Jairinho, a gente fala Jairinho, tão acostumada, né? Cassiane e Jairo. Eles estão, sim, na história do Brasil. Depois de 100 anos, quase 100 anos, a igreja tem mais de 100 anos, foi em 1911, né? E eles fazem parte da história das Assembleias de Deus, todas, porque eles são madureiras, mas foi a primeira, né? A Cassiana, a primeira. E a Frida e Guna, porque esse casal, é o casal que trouxe tudo que a gente tem hoje, junto com o outro casal, a Sara, principalmente a Frida, foi um trabalho muito interessante que ela fez, né? E ela, como eu falei, ela tinha muitas funções, enfermeira, jornalista, compositora, era redatora, talvez tinha até mais coisas que eu não vi, isso que eu tirei da Wikipedia. Do mesmo jeito, a Cassiana, ela é empresária, ela é apresentadora, produtora musical, compositora, é muita coisa. E ainda pastora, ou seja, sempre quem trabalha muito tem
aparece mais coisas para trabalhar na obra, é assim, né? Por isso que a Bíblia, ele sempre faz analogia, né, com o reino de Deus, né? E isso é muito, muito interessante. Deixa eu passar mais para cá. Então, representa bem século XX e século XXI. A Frida fez o trabalho dela do século XX, não foi reconhecida, mas ainda tem importância, né, e deve ser reconhecida por isso. E no século XXI, Cassiane que inicia aí com esse legado que vai levar para muitos e muitos anos. Depois da Cassiane, eu tenho uma olhadinha, né, eu vi no Portal do Trono, Gospel, eu não sei se é Gospel Premium ou Gospel Prime que fala, tá? Eu acho que é Gospel Prime. E a Wikipedia também. Em 2009, teve a primeira bispa, também na Madureira, que é Irene da Silva Ferreira. E em 2020, teve Márcia Nunes de Alencar Monteiro, que como pastora titular no Assembleia de Deus no Amazonas. E em 2022, pastora como presidente de campo, Cida Moura, também da Madureira. E se eu estiver errado, alguém corrija, ou se tiver alguma coisa para complementar, ótimo, porque é muito importante. E o livro, a obra no qual tratamos lá na universidade sobre a Assembleia de Deus, foi uma obra de Gideon Freire de Alencar. Certamente, na próxima edição, ele já terá atualizado, né? Então, só aproveitando para lembrar que eu vou deixar na descrição um vídeo que eu vi no YouTube sobre a carta que Gunnar Wingren escreveu para Sara. E a carta foi de 29/11/1929. Foi quando ele escreveu essa carta para ela, tá? E é muito importante. E é isso, gente. Eu me sinto uma privilegiada, né? Como eu falei, muitas pessoas beberam da fonte, ainda bebe, né? Da Assembleia, que é a maior igreja pentecostal, a maior do Brasil, né? E mesmo que seja com ministérios diferentes, isso é super importante trazer e fazer as pessoas entenderem que é preciso reconhecer esse trabalho, né? Que é um trabalho pastoral mesmo que é feito. Elas fazem esse trabalho. É só chegar na igreja que você vai ver que elas não param, né? Elas são, as que não ainda receberam o título, elas são pastoras de fato. Então é isso, gente, agradeço demais vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa pesquisar e tiver algum complemento, ótimo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.